Dia 9 de maio teremos o UFC 249, na luta principal teremos Tony Ferguson contra Justin Gaethje valendo o cinturão interino da categoria peso leve. E nesse vídeo eu vou falar sobre essa luta, eu vou falar do estilo de um lutador, vou falar do estilo do outro e vou dar aqui a minha opinião, o meu palpite para quem vence essa luta, e você pode deixar também a sua opinião aqui nos comentários. Então vamos lá, começando pelo Tony Ferguson, falando primeiro as características físicas, a idade, etc, dos dois atletas pra gente comparar, né? Tony Ferguson tem 36 anos e 1,80 m de altura. O Justin Gaethje tem 31 anos, é 5 anos mais novo, só que tem 1,80 m também, né? A maior diferença não é nem tanto a idade nem a altura, porque a altura é a mesma, né? Mas enfim, é a envergadura. A envergadura do Ferguson é de 1,94 m, ou seja, da ponta de um dedo da mão até a ponta do dedo do meio da outra mão, né? Então, 1,94 m de envergadura é bastante coisa contra 1,78 m do Justin Gaethje. Então, o Justin Gaethje tem bem menos envergadura, mas no estilo do jogo do Justin Gaethje não faz tanta diferença assim, porque ele encurta sempre, né? Já enfrentou inclusive caras com uma envergadura bem maior que a dele. Os dois basicamente gostam da trocação, então antes de individualizar, né, eu tô comparando aqui algumas similaridades, né? Então, o Tony Ferguson e o Justin Gaethje são dois caras que gostam da trocação. O Tony Ferguson tem sim qualidade no chão, assim como o Justin Gaethje tem sim qualidade no wrestling, por exemplo, só que nenhum dos dois partem para essas áreas, né? Eles gostam mesmo ali de trocar porrada, né? O Tony Ferguson tem 28 lutas no cartel, ele venceu ali 25, sendo 12 por nocaute, 8 por finalização, então é um cara que nocauteia bastante, é um cara que também tem bastante finalização, só perdeu 3 vezes, uma por finalização e 2 por decisão, então nunca foi nocauteado. Isso contra o Justin Gaethje é uma coisa importante, né? Já que o Justin Gaethje é um cara ali que geralmente nocauteia, né? O Justin Gaethje tem 23 lutas, ou seja, 5 a menos que o Tony Ferguson, venceu 21, ou seja, só tem 2 derrotas, as 2 foram por nocaute, né? Só que ele só tem ali uma finalização, então ele venceu das 21, ele venceu 18 por nocaute. Então ele nocauteia bem mais aí que o Tony Ferguson, que já é um nocauteador também, né? Então são dois caras aí que prometem dar um show. E também vale um destaque, antes de eu começar a falar do jogo de um e depois do jogo do outro, vale um destaque bastante interessante. O Justin Gaethje, em todas as lutas que ele fez no UFC, ele recebeu no mínimo um bônus. Então, ou luta da noite, ou bônus de performance. Tem luta que ele recebeu 2 bônus, então é um cara que sempre que entra dá show, sempre ganha ali o bônus de $50 mil do UFC. E o Tony Ferguson também não faz muito diferente, né? Nas últimas lutas aí também ganhou um monte de bônus de luta da noite, bônus de performance. Então ele também é um cara que recebe muitos e muitos bônus. Então é assim, a luta garantida. Os dois caras aí geralmente fazem lutas emocionantes, né? Então agora eu vou começar a falar do jogo de cada um. Começando pelo Justin Gaethje, falando sobre o estilo dele, né? Muita gente já conhece, mas eu vou entrar aqui em alguns detalhes, colocar alguns prints para ilustrar para vocês o que eu visualizei reassistindo algumas lutas, inclusive para trazer aqui essa minha opinião para vocês, né? Então, começando pelo básico do jogo do Justin Gaethje, ele usa muito os chutes baixos, né? Isso compõe quase que inteiramente o jogo dele. Então, ele usa direto, eu coloquei aqui, vou colocar para vocês, né, alguns prints, não vou pegar de todas as lutas, óbvio, né? Vou só ilustrar para vocês o que eu tô falando. Então, ele usa muitos chutes baixos, no caso da imagem que eu coloquei aí, dá para ver ele usando contra o Donald Cerrone, que inclusive foi um adversário que o Ferguson também enfrentou. Nessa próxima imagem que eu coloquei para vocês, dá para perceber que quando ele é pressionado, quando o adversário vem para cima dele atacando, geralmente o Justin Gaethje se fecha ali na guarda, recua e ataca, ele contra-ataca. Então isso é uma coisa muito importante para a gente falar nesse vídeo, justamente por conta do Tony Ferguson, que é um cara que avança batendo bastante. Então é uma coisa que pode acabar encaixando bem aí pro Justin Gaethje, né? Na próxima imagem que eu coloquei é um exemplo de quando o Donald Cerrone, no caso, acabou atacando, né, indo para cima batendo, a gente tem ali o Justin Gaethje recuando e saindo de lado para poder jogar o cruzado, e ele encaixou esse cruzado, inclusive foi um dos golpes onde o Cerrone mais sentiu naquela oportunidade, né? Na próxima imagem, agora contra o Edson Barboza, a gente vê o Justin Gaethje usando um recurso que muitos caras do wrestling usam, que ele ameaça ali uma queda, né? Ou ele finta, ou no caso aí ele realmente colocou a mão ali, as duas mãos, né? Ele posicionou uma mão na nuca e outra mão ali na coxa, fingindo que ia aplicar queda, então fez com que o Edson Barboza automaticamente jogasse o quadril para trás para sair, para não tomar a queda, e usando os braços para afastar, e aí foi justamente nesse momento que o Justin Gaethje aproveitou e jogou um cruzado ali no rosto do Edson Barboza. Então também é uma coisa que ele tem ali no jogo dele,
não usa tanto, né? Ele usa muito mais, por exemplo, os chutes baixos do que essas fintas de queda, mas também é uma coisa que pode acabar pegando desprevenido. E pelo poder de nocaute do Justin Gaethje, numa finta dessa de queda, ele pode acabar nocauteando. Uma outra coisa que o Justin Gaethje usa no jogo dele são os golpes na linha de cintura, os jabs e às vezes também alguns diretos. Então, quando a luta tá morna ali, estudada, os dois estão na distância ali e tal, não tá na trocação franca, o Justin Gaethje vira e mexe, aproveita e faz isso. Ele abaixa o nível e joga um jab ou joga um direto ali na linha de cintura, fazendo o adversário sentir e acabar recuando, né? A próxima característica, e acho que a mais marcante, né, além do chute, né, que também já é uma coisa muito marcante, mas é o poder de nocaute do Justin Gaethje. É uma coisa que ele tem esse poder de nocautear com apenas um golpe, que é uma coisa que o Ferguson não tem, e isso é uma característica muito perigosa, né? Ele fez isso aí com o James Vick, ele nocauteou ali com um soco só, ele conseguiu também fazer isso ali com o Edson Barboza, né? Ele aplicou um golpe, o Edson Barboza já caiu também ali desligado, então realmente é uma característica do jogo que é muito marcante. Então, basicamente, né, se for colocar ali o que mais define o jogo do Justin Gaethje, que é mais fácil até de explicar do que o do Ferguson, o Ferguson tem muito mais coisa pra gente falar, o Justin Gaethje basicamente é isso, ele caminha pra frente, gosta muito da trocação franca, tem a mão muito pesada, tem um queixo bom e usa ali o chute baixo. Então, assim, basicamente é chute baixo e mão pesada. É isso que ele usa bastante. Aí tem esses detalhes, né? Caminha para frente, quando ele é atacado ele consegue recuar usando bem os golpes, ele gosta muito da trocação franca ali na curta e na média. Então, basicamente, essas são as características aqui do jogo do Justin Gaethje. Agora eu vou falar para vocês das características do jogo do Ferguson, que eu vejo, né, como destaque para trazer aqui para vocês, e aí depois eu comparo um jogo com o outro, né? E vamos agora falar sobre o jogo do Ferguson. Ele gosta muito de usar os chutes frontais, e uma coisa que ele faz muito é trocar de base. Ele troca de base o tempo inteiro, é um dos caras que mais troca de base que eu já vi, e ele usa isso muito bem, e isso faz muito parte do jogo dele. Ele troca de base constantemente, ele é destro, mas toda hora ele troca, tanto para avançar quanto para recuar, e ele usa esses chutes frontais justamente mesclando com essa troca de base. Então, ele aproveita, troca a base, chuta frontal. Aí, às vezes, quando ele chutou frontal, ele já cai com a perna ali que ele chutou, né, na frente, e às vezes já aproveita e emenda um chute frontal com a perna que ficou lá atrás. Então, ele tem muita habilidade para usar os ataques, tanto com a perna quanto com a mão esquerda e direita. Então, ele avança trocando de base e vai golpeando do lado direito ou do lado esquerdo. Quando ele recua também, mesma coisa, ele recua e consegue atacar com os dois lados, né? Então, ele é um cara muito versátil. Então, é difícil você lutar contra ele, porque você não sabe de onde que vem a pancada, né? Porque cada hora ele tá com uma guarda, cada hora ele tá atacando mais de um lado, então é muito difícil você se defender do Tony Ferguson. E justamente por usar muitos chutes frontais, que o Tony Ferguson também tem uma coisa muito interessante no jogo dele, que são as fintas. Às vezes ele finta o chute frontal, como ele fez contra o Anthony Pettis. Quando o Anthony Pettis abaixou a mão para defender o chute frontal, o Tony Ferguson não aplicou o chute, né? Ele só fintou, então ele recolheu a perna e aplicou um jab e depois um direto. Então ele encaixou ali os dois golpes no rosto, os dois golpes limpos. Então, quando ele vê que você tá toda hora ali defendendo o chute frontal, que ele usa com muita frequência, ele finta e coloca os golpes no seu rosto. Então, contra o Anthony Pettis, ele usou isso e funcionou muito, muito bem, né? Então é um cara bastante inteligente, inclusive. Ele observa bastante o que você tá fazendo e tenta fazer justamente o contrário. Então é um cara bem inteligente lutando, né? A próxima observação que eu coloquei aqui também para trazer para vocês é a frequência que ele usa os golpes rodados. Ele usa os golpes rodados tanto de forma ofensiva quanto até defensiva. Às vezes você tá vindo muito para cima dele ou encaixou algum golpe e tá vindo muito afoito para cima dele, a defesa que ele tem, uma das, é essa. Ele pega e joga uma cotovelada rodada, pega e joga um soco rodado, então é muito perigoso, porque é o tipo de golpe que se você tá de forma ofensiva, muito atabalhoada, palavra ruim, né, mas muito descuidado ali, muito despretensioso, você pode acabar recebendo um contragolpe que pode ser fatal, né? Outra coisa que ele usa bastante são os chutes baixos, tanto por dentro da coxa quanto por fora. O Justin Gaethje geralmente usa por fora mais, né? Ele usa muito mais por fora. O Ferguson, eu acho que ele usa até mais por dentro do que por fora. E ele troca muito a base, como eu disse. Então, ele usa chute por dentro com uma perna, troca de base, chuta por fora, depois troca de base, chuta por fora, depois chuta por dentro. Então, ele mescla muito o chute, ele chuta de tudo que é lado, tanto por fora como por dentro, com a perna esquerda, com a perna direita, e mescla tudo isso com os chutes frontais. Então, é muita coisa ali para você se preocupar. Você não sabe se você defende uma perna, se defende a outra, se vem chute frontal, com qual perna vem, e quando você está pensando em tudo isso, ele te bate em cima com as mãos, né? Então, é realmente muito complicado. É uma
uma chuva de ataque, né? Uma coisa bastante importante que eu percebi contra o Anthony Pettis foi quando o Ferguson aplicou um chute baixo por dentro, como eu disse, ele usa bastante, só que a mão dele, claro, ele acabou remando na hora do chute, né? Então ele abaixou a mão ali e foi nesse momento que o Anthony Pettis aproveitou e encaixou um belo golpe, né, no rosto do Ferguson. O Ferguson, inclusive, levou ali um flashdown, não foi um knockdown, eu acho, né? Mas enfim, ele bateu a mão ali no chão, acabou levantando, ainda tava meio grog, depois acabou, inclusive, indo pro chão, né? Ele no chão ali ficou por baixo, o Anthony Pettis por dentro da guarda dele. O Ferguson ali no chão travou, né? Ele fechou a guarda, ficou travando o Anthony Pettis pro Pettis não bater. Quando o Pettis abriu muito espaço ali, o Ferguson aproveitava por baixo e dava cotovelada. Então, são coisas ali que ele acaba fazendo ali no chão, mas como a luta não deve muito pro chão, então eu também acho que não vai fazer tanta diferença, né? Outra coisa que o Ferguson usa bastante, uma outra arma ofensiva que ele tem, são as cotoveladas. Ele usa bastante as cotoveladas, também são golpes muito perigosos. Ele abriu o rosto do Anthony Pettis com uma dessa, inclusive, quando o Anthony Pettis ficou ali na grade. Então é uma coisa que pode sim, não só machucar e causar um sangramento e te atrapalhar durante a luta, mas pode às vezes acabar te nocauteando. Então se ele não tem tanto poder de nocaute com o soco em si, né, não tem aquele poder de nocautear com um golpe só, ele vai no volume te machucando, ele tem a cotovelada que além de te cortar, né, ela pode sim acabar te nocauteando se pegar no ponto certo. Não é tão fácil, mas é uma arma que ele tem no jogo dele. Uma coisa que eu observei não tão boa, né, na verdade é um ponto ruim do jogo do Ferguson, é que quando ele faz o adversário recuar, porque ele faz isso constantemente, né, ele anda pra cima golpeando e vai trocando a base, então ele encurta muito espaço e faz o adversário ficar acuado, porque vem uma chuva de golpe de tudo que é lado, então é natural que às vezes o lutador recue e fique na grade. Quando o lutador recua e fica na grade, o Ferguson vai e se empolga, né, então ele sai jogando golpe de tudo que é lado, tudo que é mão, chuta dos dois lados, então ele começa a ligar a metralhadora ali pra bater. Só que quando ele faz isso, ele abaixa muito a guarda. Ele fez isso contra o Anthony Pettis e tomou também alguns contragolpes bem pesados. Então o Ferguson acaba se expondo muitas vezes quando ele se empolga aí, né? Não só quando você tá na grade, mas quando ele encaixa um golpe, ele acaba se empolgando e indo pra cima. E eu já percebi que ele deixa a guarda muito aberta, fica muito vazada a guarda dele quando ele tá atacando. É normal você atacar e ficar com a guarda vazada, mas o Ferguson realmente se expõe demais. E se a gente observar aí, né, se vocês reassistirem as lutas contra o Pettis, contra o Cerrone, vocês vão perceber que ele toma muito golpe por causa disso. E aí que entra agora a comparação de um jogo com outro. Qual que é o problema do Ferguson acabar recebendo esse tipo de golpe, nesses contragolpes? É justamente que o Justin Gaethje tem a mão, como eu disse, muito pesada e faz parte do jogo dele esses contragolpes, inclusive quando ele tá recuando. Então, se o Ferguson começar a gostar da luta e querer ir muito pra cima, né, querer colocar esse ritmo de ele caminhar, soltar muito golpe e fazer o Justin Gaethje começar a recuar, pode ser que o Justin Gaethje aproveite esse momento onde o Ferguson está exposto e justamente conecte os contragolpes, que é o que ele geralmente faz, e geralmente com a mão pesada. Então pode ser um caminho ali para o Justin Gaethje, né? Num vacilo desses do Ferguson de ser agressivo, ele conseguir ali colocar um golpe pesado, né? Um outro ponto que eu acho que conta a favor do Justin Gaethje são os chutes baixos com muita potência. Ele coloca muitos chutes baixos. O Ferguson nem sempre defende os chutes baixos, muitas vezes ele acaba recebendo, e por receber muitos golpes ali, muitos chutes seguidos na coxa, isso pode tirar um pouco da mobilidade do Ferguson, que é o que faz bastante parte do jogo dele, e inclusive a troca de base, que é o essencial ali, né? Eu acho que faz muita diferença isso no jogo do Ferguson. Então se ele tomar muito chute baixo, ele pode, claro, jogar com a base trocada, então isso é uma coisa boa, só que se ele tomar chute numa coxa ou muito chute na outra, ou nas duas, e ele parar de trocar de base, né, se isso atrapalhar ele sentir muito e não conseguir trocar de base, isso vai atrapalhar, porque vai matar esse repertório que ele tem de jogar golpe de tudo que é lado. Então é uma arma muito boa do Ferguson bater dos dois lados. Então se ele ficar tomando muito chute, sentir e não conseguir ficar trocando muito a base, isso vai também atrapalhar ele. Bom, agora que eu já falei dois pontos positivos do jogo do Justin Gaethje que podem ser usados contra o Ferguson, eu também tenho um ponto para trazer do jogo do Ferguson que é bom contra o Justin Gaethje, né? O Ferguson, como eu disse, não tem golpes tão pesados para nocautear do nada, mas ele corta muito o rosto do adversário, ele causa alguns inchaços, ele machuca muito o adversário. Contra o Justin Gaethje, que basicamente vai usar golpe pesado, contra-golpe e chute, né? Não vai usar luta agarrada, não vai aplicar queda, não vai fazer nada disso. Então é uma qualidade muito boa do Ferguson, essa capacidade de cortar o adversário com cotovelada, de causar inchaço, de machucar, de fazer o cara sangrar, porque isso, caso aconteça contra o Justin Gaethje, vai atrapalhar ele, né? Imagina o Justin Gaethje com um olho fechado ali, ou com sangramento que atrapalha muito. Basicamente o jogo dele é a trocação e a trocação franca, então se ele tem algum sangramento, se ele tem algum inchaço, ou se ele tem alguma lesão ali em alguma parte do rosto, ou mesmo numa perna, ou coisa do tipo, isso acaba meio que matando o jogo do Justin Gaethje, né? Então é uma coisa que o Ferguson pode usar
usar esse volume, né? Como ele fez com o Donald Cerrone, inclusive, né? Quando ele vê ali que cortou com o Anthony Pettis também, né? Vê que tem um corte ali, um inchaço, pega e bate em cima, dá a cotovelada em cima, então explora ali os machucados, né? Então isso é uma coisa que ele pode acabar usando contra o Justin Gaethje e fazer com que o Justin Gaethje meio que fique perdido, ou até mesmo, né, quando ele machuca o adversário, no caso do Justin Gaethje, quando ele é machucado, ele entra ali no calor da coisa, então ele se expõe demais, então também é uma coisa que o Ferguson pode usar, esse volume de golpes, né, justamente para ir ali meio que tirando a estabilidade emocional do Justin Gaethje, para fazer com que ele venha para cima afobado, para querer trocar de qualquer jeito, que inclusive foi assim que o Justin Gaethje se deu mal nas duas derrotas dele. Então, se o Ferguson conseguir evitar ali os golpes do Justin Gaethje, ficar no volume, batendo, machucando e fazer com que o Justin Gaethje comece a entrar ali naquela fúria de querer ir com tudo, aí que o Ferguson pode matar a luta de vez. Bom, então como vocês puderam ver, não é uma luta nem um pouco fácil, é muito complicada, os dois têm coisas no jogo que podem ser utilizadas contra o outro, então realmente vai ser um jogo de xadrez ali na trocação, vai ser uma luta com certeza muito emocionante. As bolsas de apostas colocaram o Ferguson como favorito, e aqui eu vou deixar o meu palpite, né? Eu gosto muito dos dois lutadores, já falei várias vezes que o Justin Gaethje é um dos meus atletas preferidos, eu gosto muito de assistir ele, assim como eu gosto muito de assistir o Ferguson, né? Não é à toa que os dois ganham tantos bônus aí, porque realmente são dois caras sensacionais, mas dessa vez, como eu já fiz outras vezes, eu não vou com as bolsas. Meu palpite para essa luta vai ser no Justin Gaethje. Mesmo ele tendo menos tempo de camp e etc, que isso pode sim contar contra ele, mas pelos estilos, pelas coisas que eu percebi aqui, que eu anotei, que eu trouxe para vocês, que eu argumentei, eu consigo ver um encaixe melhor ali pro Justin Gaethje. Eu acho que ele pode sim acabar tomando muitos golpes, pode sim acabar ali sangrando, como todo adversário do Ferguson sangra e etc. Vai ser uma guerra, mas eu acho que a maior parte do jogo do Justin Gaethje faz mais sentido. Eu acho que tem mais vantagens contra o jogo do Ferguson. Então, eu acho que ele deve acabar vencendo. Eu acho que a mão pesada, os chutes baixos constantes ali, a trocação franca, que às vezes o Ferguson pode acabar se entregando para dar show, pode acabar custando caro. Então, eu acho que no resumo do jogo, eu vejo uma levíssima vantagem para o Justin Gaethje. Eu acho que 55-45 tá ótimo, não dá nem para dar mais do que isso. Eu acho que tá ali realmente por uma pequena diferença, uma pequena margem. Então, esse é o favoritismo que eu dou. Como eu disse, gosto bastante dos dois, mas analisando o jogo, eu vejo essa levíssima vantagem para o Justin Gaethje. Então, dessa vez eu não concordo com as bolsas de apostas. Vamos ver se eu vou acertar, se eu vou errar, mas eu quero também ver a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários qual é o seu palpite, quem você acha que leva, você acha que alguma informação que eu trouxe aqui para você faz diferença, né, no seu palpite, tem alguma coisa no jogo dos dois que você nunca tinha visto, ou você quer complementar com alguma coisa também, sei lá, comenta aí embaixo. Não deixa de participar, de interagir aqui com o canal. Se você gostou desse vídeo, quer que eu faça um vídeo desse para qualquer outra luta, tem Dominick Cruz e Henry Cejudo, por exemplo, se você quiser, ou Francis Ngannou com Jairzinho, comenta aqui embaixo para eu saber. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!